Muita paz a todos e que essas vibrações do período da manhã nos renovem as energias para continuarmos a nossa existência na Terra com ânimo, coragem. Aqui, é que ele não estava funcionando. Está melhor? Ah, aumenta lá. Então tá beleza. Nós vamos fazer hoje uma leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30, na qual Jesus nos trouxe uma parábola. Lembrando-se que parábola é uma verdade eterna, ou várias verdades eternas que são colocadas no sentido de comparações, tá? Nós vamos então relembrar essa passagem de Mateus e que está ali projetada para vocês, se vocês quiserem acompanhar. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E esse inimigo retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo ao joio? Porém, ele, o Senhor, disse aos servos: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vejam que é a composição, numa linguagem simples, utilizando os recursos da época, para se trazer verdades eternas, imutáveis, que valem para a Terra, vale para Júpiter, para Marte, para todo o universo. Nós temos aqui, através de uma linguagem que é o hebraico antigo, uma fala de Jesus comparando elementos simples conhecidos da época. Se Jesus estivesse nos ensinando hoje essas verdades, talvez se utilizasse de recursos da fala como notebook, projetor de multimídia, ar-condicionado, que são elementos da nossa realidade. Mas há 2000 anos a realidade era uma sociedade eminentemente agrícola, com uma linguagem, que é o hebraico antigo, restrito, cuja uma palavra tinha que significar muitas coisas, porque não havia um vocabulário muito grande. E deixar registrado aqui verdades, verdades eternas, que vale para hoje e para todo sempre. Desta forma, nós, muitas vezes naquela época, não entendemos. Foi então que Jesus nos promete: há muito mais do que falar, mas eu não o posso agora, pela condição da humanidade. Mas rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um Consolador, que relembrará tudo o que eu falei, e esclarecerá, dará luzes a muitos aspectos que não tem condições da humanidade entender no momento. Passaram-se quase 2000 anos, e o Consolador se concretiza na forma da doutrina espírita, onde, através das chaves reencarnação, preexistência da alma, comunicabilidade dos espíritos, nós vamos tentar, com essas chaves da doutrina espírita, entender essas verdades eternas de uma parábola tão simples que nós conhecemos,
mas pelas luzes da doutrina espírita, nós vamos verificar que existem elementos que nós precisamos absorvê-los. Para estudar essa parábola, vamos recorrer à mediunidade abençoada de nosso Francisco Cândido Xavier. Através do seu guia Emmanuel, nos trouxe uma série de livros ali elencados na primeira coluna. Através desses livros, que são pequenos em tamanho, mas grandiosos em esclarecimentos, nós vamos então utilizá-los para entender o que é o reino de Deus, onde Emmanuel trabalha através de todas aquelas obras. Saiu aqui um pouquinho do ar, só um momentinho que nós vamos tentar voltar, tá? Apresentação de slides, não sei por que saiu, e do slide atual. Voltou? Voltou. E ali então está todas as obras onde o nosso Emmanuel nos esclarece o que é o reino de Deus da parábola, o que é o reino divino, que são sinônimos, mas em outras obras, em outros capítulos ele aborda. O que significa a semente? Essa ilustração simples, mas que só se conhecia na época, não conhecia outros valores que não uma pequena bolotinha que ao germinar dá uma planta nova. O que significa grão, que é semelhante à semente? E o que é esse inimigo, esse adversário que vai lá e semeia joio? Então, através dessa literatura é que nós vamos compor os referenciais para entrar na essência da parábola do joio e do trigo. Vamos começar com o primeiro versículo do capítulo 13 da parábola. E nós vamos sempre elencar lá em cima, se alguém se perder, o versículo para relembrar. Então, o primeiro versículo da parábola diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo... Aí já é um ensinamento. Jesus só deixou a parábola do trigo e do joio? Não. Tem muitas e muitas outras mais para nos estimular, que nós precisamos adentrar aqui na Casa Espírita Francisco de Assis, ver lá na frente os cursos que tem para a gente adentrar nesse universo para a sustentação de nossas almas nos dias atuais, estudando muitas outras. Mas essa, ele assim inicia: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. O que é esse reino de Deus? Aí nós fomos lá, estudar um pouquinho da história também da humanidade, que é representada através do povo judeu. E para o povo judeu, o reino que eles conheciam é aquele que viria através de um chefe guerreiro com uma espada empunhada e que, a preço de implantar um novo reino, mataria muitos, os que estavam no governo, deporia e colocaria um novo governo. É essa a ideia de reino de Deus para o judeu. Por isso que eles não acreditam que Jesus veio, porque não veio um guerreiro sanguinário, veio um cordeiro, simbolizando aquele que revolucionaria a terra, mas não com guerras exteriores, mas com uma batalha que se estabeleceria no campo interno da criatura. Então, para o povo hebreu, o reino messiânico é externo, seria imposto de baixo para cima ou de cima para baixo, de fora para dentro, a detrimento de alguns. E aí a gente fica pensando, todos somos filhos de Deus. Se é que a gente pede nossas preces para que prejudique um, para que nós sejamos atendidos, a prece não será ouvida. Por quê? Porque se Deus, como Pai, for tirar de um para dar para o outro, Ele não faz. Por isso que nossas preces puramente materiais não serão ouvidas. O povo hebreu é assim. Achava que o governo, que a implantação do reino seria externo. Tiraria de um e colocaria para outro. Deus, na bondade divina, não faria dessa forma. Além disso, o povo do judeu da época de Jesus achava que aquele reino, ele seria implantado de uma só vez para todo mundo. E passaram-se 2000 anos e alguns já estabeleceram o reino de Deus interno
e já estão desvinculados das reencarnações sucessivas no planeta Terra. Enquanto que nós, a grande maioria, aqui ainda nos encontramos, porque esse reino é individual. Cada um conquista paulatinamente de acordo com os seus esforços. Por isso que erraram o povo judeu. Mas uma coisa eles estavam certa: a ideia de um reino melhor estabelecido na Terra, que nós podemos interpretar como sendo o período de regeneração, que está sendo implantado paulatinamente, onde verificamos os grandes desastres que aí se encontram, limpando, saneando o ambiente da Terra. Limpando, não digo que são pessoas ruins que estão desencarnando coletivamente em massa, mas são criaturas que muitas vezes pedem, porque ainda encontram-se com a consciência intranquila por erros passados e pedem para encarnarem-se e desencarnarem rapidamente, para que adentrem a esse período de regeneração, limpos, com a alma já mais leve, sem aqueles compromissos do passado, quando muitos semearam joio. Por isso, então, esses processos coletivos de desencarne de milhares, de centenas de pessoas. Para os espíritos eternos, é isso que a gente quer focalizar. Esse reino de Deus, ele é então interno, ele é espiritual. Ele é implantado à medida do aprimoramento, do esforço de cada um, do trabalho metódico que faz. Vamos dar um exemplo? Bezerra de Menezes já não adquiriu o reino de Deus? Sabemos por notícia de nosso Chico que Bezerra de Menezes já foi convidado a habitar esferas superiores e, no entanto, ele declina para estar junto da humanidade da Terra, porque ainda tem vínculos de afetividade com todos nós. Portanto, já tem o reino de Deus instalado na terra íntima do seu coração. Já pode se desvincular das reencarnações sucessivas, ilustrando então que o reino é implantado individualmente. E ele aguarda que esse individual se estabeleça no coletivo, assim como Deus, nosso Pai, nos dá o tempo chamado eternidade, para que resolvamos implantar dentro de nós esse reino. E aí então temos uma vida mais abundante. Mas ainda continua o versículo 24, olhem lá. O homem que semeia boa semente no seu campo. Quer dizer que Jesus compara o reino como uma semeadura. Aquele que sai a semear. O que significa isso? Olha a mãozinha lá de nosso mestre espalhando sementes. E é isso que ele espera de nós. O que é esse semeadura? Jesus nos mostra através dessa parábola, desse trechinho, que implantação do reino dentro de nós, além de ser individual, ele requer tempo, confiança. Ou será que nós, pegando uma semente, colocando no vaso, amanhã a plantinha já está pronta e produzindo? Não, né? É processo ao longo do tempo. Quem é cultivador aqui sabe que 20% de dar os frutos depende de mim. Arar a terra, adubar, aguar, esperar que a semente germine. 80% é de Deus. Temperatura, chuva, clima, não é verdade? Então o nosso papel é esse que Jesus ensinou, é semear, é utilizar no tempo confiança, fé e permanente cuidados com a terra, não mais solo, porque não somos mais agricultores eminentemente de solo terra, mas somos agricultores do solo da terra, da nossa intimidade, do nosso coração. Então é um trabalho constante que Jesus nos está falando de semeadura na intimidade, corrigir a terra do nosso coração, revolvê-la de vez em quando no processo de aragem, verificando o que está faltando, e muitas vezes o solo do coração é muito ácido, precisa do processo de calagem, que é diminuir a acidez. Então a gente recorre à prece, a gente recorre ao estudo que nos fortalece, nos dá confiança, recorre à conversa amiga e amorosa com aqueles que sabem mais do que nós no processo
de vivência na terra. E aí então a gente vai corrigindo a acidez do nosso solo do coração. E vamos adubando com boas conversas, boas reflexões, boas ações. E vamos, o mais importante, que é o foco da parábola, semeando boas sementes. E já já nós vamos aprender o que é essa semente do trigo, que é o simbolismo da boa, e o simbolismo do joio, que é o simbolismo das más sementes. E aí a gente vai pensando, como é que essa semente entra na terra do nosso coração? Dá para enfiar cirurgia? Não é assim. Entra pelos ouvidos, entra pelos olhos. O que deixamos entrar de fofoca é o joio, pelo ouvido. O que observamos de males, de indiferença dos outros, de maldade, de intranquilidade que acontece, estamos rodeados disso, mas quando só focalizamos isso, entra a semente do joio e vai cair na terra do coração. Agora, se fizermos ao contrário, que é ouvirmos e vermos aquilo que nos interessa, semeando a terra, já cultivado no nosso coração, então teremos trigo. E olha, os celeiros de Deus é sempre abundante, sempre grande, sempre farto. O que deixarmos entrar pelos nossos ouvidos e pela nossa visão, semeará no nosso coração. Cuidemos então desses dois processos de vivência na terra. No versículo 25 seguinte, olha lá, Jesus continua falando, mas dormindo os homens. O que é dormir, gente? Dormir não é ficar desatento? Quando estamos desatentos, entra pela visão, entra pelo nosso ouvido, tudo que semeia joio. Então não dormamos, não é o dormir sono físico, porque esse é importante para a renovação das energias físicas, mas é um outro dormir que Jesus falava. Falava do dormir desatenção, falava do dormir ficar ouvindo o que não interessa, que é menos feliz, desatento ao que entra em nós, por essas duas vias. E aí veio o inimigo. E aí nós vamos recorrer lá no Vinha de Luz, que fala quem que é esse inimigo, né? E semeia o joio no meio do trigo. Olha que coisa boa, Jesus nos fala que nós já temos trigo dentro da gente. Que beleza, não está tudo perdido. Olha, se nós pensarmos na origem, não somos origem divina? Então vamos receber, quando Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, inteligência e tudo que existe de grandioso que conhecemos, Ele o tem, quando nos elaborou, nos criou, simples e ignorantes, porém, herança do nosso Pai. Uai, tudo que tem origem, aquele pintor daquele quadro, ali tem um pouquinho da herança de quem pintou. Deus nos criou, temos a herança divina, a centelha divina, que está gravada na nossa consciência. Ali tem as sementes de trigo, que Deus já colocou, né? Tá dando um titio aqui, vamos ver se ele voltou. Paciência com os nossos equipamentos. Aí então vamos ver que a semente é a palavra, a vivência. Se quiserem acompanhar, o testemunho pessoal. Aonde que a gente achou isso? Lá em Emmanuel, que diz assim: um gesto, uma palavra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para as edificações imortais. Então, vamos sair a semear. Semear o quê? Um gesto de trigo. Uma palestra de trigo, uma conversa, uma hora onde você utiliza, vamos aproveitá-la. Uma frase pode representar sementes gloriosas para as construções imortais. E o inverso é verdadeiro. A hora que a gente resolve semear joio, edifica também, constrói. Aí nós vamos ter que dar conta dessa construção também, né? Semear, então, como eu já disse para vocês, é pelo ouvido, pela visão. Vamos semeando a terra, o campo, a gleba do coração. Como eu sei que é a gleba do coração? Emmanuel nos diz, olha lá, o coração humano é receptivo, tanto quanto a terra
comparou a terra do coração, porque agora não tem mais tantos campos de terra, solo para cultivar, graças ao desenvolvimento do progresso que Deus nos facultou, dando-nos a inteligência para minimizar os trabalhos de nossas mãos. Não mais precisamos horas e horas para obter o suor do nosso sustento, está facilitado. Hoje tem até regras, leis do trabalho, 8 horas diárias, mas o dia tem 24 horas. O que estamos fazendo com as outras 12 restantes? É para trabalhar a terra íntima do coração. 8, digamos, é para descansar, mas ainda sobra um quarto. O que estás fazendo com esse um quarto? O que estás falando? O que estás semeando? O que estás fazendo? Vamos refletir cada um de nós, porque Jesus já deixou aí a parábola. É um processo para adquirir o reino de Deus. É de semeadura, é de esforço, é de perseverança. Semeador. O primeiro semeador desses tempos novos foi Jesus, né? Então saiu a semear, Filho de Deus. Mas também nos fala que somos todos nós, quando estabelece-nos que nós também podemos sair a semear. Dormindo nós já caracterizamos invigilância, ociosidade, inércia. E o inimigo, muitas vezes a gente coloca o inimigo fora de nós. Até dá nome para ele. Satanás, diabo. Essas entidades não existem. Porque se existisse, Deus não seria soberanamente bom e justo. Porque uma criatura criada para ser sempre mal, coitado, não é? Deus não é assim. A todos estabelece a oportunidade de evoluir. Então o que é esse inimigo? Achamos lá no Vinha de Luz que inimigo são seres ou situações contra os propósitos divinos. Então é ser. É uma individualidade, mas lembremos-nos que isso é processo provisório. Hoje eu posso ser um inimigo daquele meu esposo, coitado, se eu não entendo nas suas necessidades. Inimigo, mas provisório. Estou fadado a eternamente ser o carrasco dele? Não. Olho a minha terra do coração, aro, tiro a acidez dela e planto boas sementes. Passo a entendê-lo nas suas necessidades. Estou semeando novas sementes e deixo de ser o inimigo dele. Mas, além disso, o inimigo não é pessoa personalizada. Mais do que isso, Emmanuel nos fala que situações também são inimigos. Que situações? Mentira, indiferença, indisciplina, medo, intemperança. Esses são os nossos inimigos internos que devemos trabalhar, né? Por que medo? Tem um ditado popular que fala assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenhamos medo. Vou dar uma boa notícia. Se nós não temos compromisso do passado, de passar por dificuldades na atualidade que são caracterizadas como expiações, e não formos imprudentes, nada de mal vai nos acontecer. Não é isso? Se passamos por situações desagradáveis, é por duas questões. Ou fomos imprudentes, por exemplo, rodovia de 100 km por hora. Se corremos a 120, estamos sendo imprudentes. Pode acontecer algo desagradável, que estava na lei, programada por minhas ações anteriores, imprudência de agora. Mas se eu não fizer e não tiver programado, muitas vezes por mim mesmo, graças a processos conscienciais que eu quero eliminar, de desencarnar abruptamente num acidente, não acontecerá. Então, sosseguemos nosso coração nessa questão do medo. Não deixemos que esse inimigo nos estaque no processo de crescimento, de ações, de nos se dispor à vida no trabalho, no bem. E o joio? Vamos caracterizá-lo agora, se bem que já fizemos uma ideia geral. Mas Emmanuel diz que semente de interesses pessoais é joio. Intriga, orgulho, egoísmo, semeiam joio.
que causa escândalo. Tudo aquilo que causa escândalo é joio. E os que cometem iniquidade, aqueles que são malvados, cruéis, injustos, isso é semear joio. E já nós vamos acontecer o que acontece ao joio. Vamos ver através da parábola que Jesus nos trouxe. E o trigo? O trigo é o oposto do joio. Semente boa, interesses divinos, interesses cristãos verdadeiros, né? Os filhos do reino, né? Que são os interesses cristãos. Aquilo que dará bons frutos. Continuando no versículo 26, Jesus nos traz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Trago ali uma ilustração entre o joio e o trigo. São duas plantinhas que, do ponto de vista da botânica, são muito parecidas. É uma graminhazinha, só que uma produz a de lá, sementes gordinhas que nutrem, que nos saciam a fome material. E a de cá, olha como a vaginha é murcha, a sementinha é insípida, não alimenta, e ao contrário, é ruim, amarga, e há trabalhos que dizem, biológicos, que é até venenosa. Jesus sabia usar os referenciais, porque é o Criador da Terra, ele que ajudou a elaborar, né? O Criador do planeta Terra, junto com Deus. Quem não sabe dessa notícia, leia o livro A Caminho da Luz. Deus entrega a nebulosa desprendida do Sol nas mãos augustas de Jesus, o Cristo da Terra, para que Ele elabore o que nós vimos hoje. Então conhece trigo e joio, veio das suas mãos. Sabe diferenciar, sabe que as duas plantas são iguais. E é um simbolismo que mostra que os seres humanos, muito parecidos em aspectos externos, mas alguns são trigo e outros momentaneamente são joios. Faz a comparação. O que vai separar o trigo do joio plantinha é o que eu acabei de dar notícia para vocês? O fruto, o produto. O que vai separar a criatura que é joio da criatura que é trigo? Os frutos. Aquilo que ela faz, aquilo que ela fala, aquilo que ela reage. Porque muitas vezes nós somos bons artistas. A gente põe uma máscara de bonzinho e age tentando mostrar que é bonzinho. Mas é nas reações que nós vemos o que é realmente a criatura. Então observemos os frutos, as ações, a fala, as reações. Aí poderemos identificar o que é trigo e o que é joio. Somente percebemos então a árvore pelos frutos, pelo que aquilo que ela produz, aquilo que ela dá para a coletividade. No versículo seguinte, Jesus então nos traz: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste a boa semente? Por que tem então joio? Olha só o que os servos, que somos todos nós, né? E o pai daqui da família, é claro que é Jesus, simbolizando Deus nosso Pai. Olha o nosso perfil. Colocamos tudo na parede, né? Porque a gente acha que sabe tudo. Então chegamos para Jesus e falamos assim: se Deus é eminência em sabedoria, em bondade, em amor, por que tem mal? Por que tem joio? A gente faz esses questionamentos. E sabendo desses questionamentos, no livro Consolador, Emmanuel responde na questão 135. Porque nós fizemos esses questionamentos e colocamos para o abençoado Chico. Se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? E aqui está uma resposta que muitos de nós, em determinado momento de vida, nos paramos e nos questionamos. Por que na hora de escolher a porta larga, eu não escolhi a porta estreita? Aonde que foi que em que momento que eu fiz a opção inadequada? E aqui vem a resposta pela mediunidade de Chico através de Emmanuel.
o determinismo divino só tem uma lei, que é a lei do amor. Então o mal não é de Deus. Ainda Emmanuel fala assim: o mal, essencialmente considerado, é zero na sabedoria divina. Não tem na sabedoria divina. Bom, se não tem, aí vem aquela outra pergunta: então por que tem joio? Aí vem a resposta de Emmanuel. E nos analisemos se não foi assim lá no começo, quando optamos pela porta larga em vez da estreita. O homem, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, não é assim? Quando a gente acha que pode, quando a gente acha que é grande demais, confia mais em si do que em Deus. Transforma a sua fragilidade em focos de ação contrária às leis de Deus. Me acho o máximo no emprego, acho que sei demais, e aí então inverto minha fragilidade, que não é nada, porque já dizia Sócrates, só sei que nada sei. E aí então passo a agir contrariamente à lei de Deus, que manda aquele que mais sabe esclareça o que menos sabe. E lá no meu serviço então eu começo a pisar, primeiro naqueles que têm a função menor. Você não fez isso? Você é um desregrado, você é um relaxado. Aí já se acha forte, porque o menor não vai brigar com você. Aí fica se achando mais forte ainda, mais Deus em D minúsculo ainda, e começa a espizinhar os que são iguais a você. Colegas de trabalho, olha lá, você errou naquilo. Eu falei para os alunos que você errou naquilo, o expõe ao ridículo. O que é isso? Inveja, maledicência, calúnia, críticas infundadas, achando-se mais do que Deus, transforma as suas ações em focos contrários à lei de Deus, efetuando então uma intervenção indébita, age indebitamente na lei divina. Eis o mal. Entenderam de onde que veio o mal? Porque lá atrás, quando éramos homens da caverna, se tivéssemos matado primeiro para conseguir alimento, porque era a lei da sobrevivência, e tivéssemos caído em consciência, eu não precisava ter matado. Podíamos ter dividido. Não, matamos, gostamos, era fácil, continuamos matando. Porque o primeiro que erra a primeira vez é processo de aprendizado. Mas da segunda em diante, sabendo que aquilo não redundou em satisfação pessoal, porque internamente a consciência nos fala, não é assim, e continuamos fazendo, eis o mal. Como diz Paulo, quem não conhece a lei ele faz. Naquela época de antropóide eu não conhecia a lei, não tinha maturidade intelectual. Quem conhece, não conhece a lei ele faz. Mas aquele que conhece a lei, esse redunda em expiação, porque conhece e age contrariamente à lei. Então, esses elementos nos trazem profundas reflexões, né? E como resolver isso? Já que eu perverti a lei de Deus, estamos jogados ao léu para o inferno constante, como algumas religiões, com todo respeito, pregam? Não. Deus é de infinita bondade. Como é que Ele atua para reverter o mal que eu criei em bem? Continua essa obra maravilhosa, esse monumento que é o Consolador, merece ser estudado por nós. Ainda na questão 135. Considera, olha como Deus nos olha. Deus considera os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Olha como Deus nos olha. Estão em processo de aprendizado. E aí o que Ele faz? Delega a Jesus, entrega a Jesus, transfere a Jesus, que é o Cristo da terra, e toda a pleiade de espíritos associados a Jesus e que muitas vezes são chamados como sendo Jesus. As pessoas aí os identificam como Jesus e às vezes é um espírito da pleiade dele, chamado Espíritos da Verdade, né? Que não é um só, são vários.
Delega a Jesus, então, as tarefas contra os desvios das criaturas. E Jesus, como é que age? Jesus focaliza os prejuízos do mal. Então, Jesus olha com as lentes, focalizando todos os prejuízos causados pelo joio que semeamos, com as suas, isso é importante, isso é consolador demais. Como é que Jesus focaliza? Como devedores da lei? Jesus focaliza com a força de suas responsabilidades educativas. Jesus vai nos punir? Carrasco? Professor. Focaliza o prejuízo que damos, indo contrário às leis divinas, como educador, para nos ensinar. E aí nós vemos sequências belíssimas do processo de evolução, narrado, por exemplo, nas obras de André Luiz. Lá no livro, por exemplo, em que Reencarnação de Segismundo, Dicionários da Luz. Lá o Adelino pai, em existência passada, matou, não ao contrário, Segismundo mata o Adelino. Nessa atual existência, encontram-se os dois na condição de filhos e de pais. Com esquecimento do passado, graças a Deus, porque se lembrasse, perigoso matar de novo, né? Então, é pelas forças educativas, não punitivas, não vou ficar no fogo do inferno, graças a Deus, pela eternidade. É pelas forças educativas que seremos trabalhados no tempo. Deus não tem pressa, não. Nos dá um fator tempo chamado eternidade. Educativo, não? Consolador, não? No versículo seguinte, 28, e ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. Já descobrimos quem é o inimigo, né? Nós mesmos, internos. E aí os servos diz para o dono da vinha, para o dono da agricultura, Jesus, queres que vamos arrancá-los? Olha nós. Somos assim, ansiosos, né? Queremos arrancar na hora, porque é facinho de nós identificarmos o defeito do outro. A gente bate o olho e vê. O joio nos outros a gente identifica na hora, não precisa nem de fruto. Basta olhar para a plantinha, tá uma cor diferente, já sai criticando. E esses servos aqui é igual nós. Chega para o pai, para o dono lá do cultivo, quer que arranca? Olha lá. Nós nos colocamos como juízes em causa própria. Porque se fosse juiz de causa da coletividade, ainda ia lá, né? Mas juízes em causa própria. Queremos ir lá e arrancar. E aí nós vamos achar desde o Velho Testamento, em Eclesiastes, seguinte fala, há tempo determinado para cada coisa embaixo do sol. A gente quer acelerar, mas o processo de evolução das coisas do caminhar pertence a Deus. Cabe-nos fazer, sim, urgente, imediato, aquilo que a gente tem controle sobre. E o que é que a gente tem controle sobre? O marido? O filho? A terra do nosso coração. Essa nós temos controle. Essa é urgente. Os demais, tenhamos discernimento. Depende das condições do alto, que nos olha com processos educativos e não punitivos. No versículo seguinte, Jesus nos fala, porém, ele lhes disse, o dono do cultivo, não vai arrancar não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Porque se arrancar naquela condição que as duas plantas são iguais, pode arrancar coisas boas. E foi o que aconteceu nos primeiros anos do cristianismo. Nós, encarnados lá na época medieval, fomos fazer as cruzadas. E fomos lá arrancar o joio dos gentios antigos, que na atualidade eram caracterizados pelos não cristãos. Em vez de arrancar as ideias, a gente arrancou as pessoas, matou-as. E aí vem Jesus no Boa Nova falar assim,
Não devemos combater os maus, as pessoas, as individualidades, mas devemos ser contrário à ação do mal. Então, as ações, não as pessoas. As pessoas estão equivocadas, diz Jesus no Boa Nova ainda. Somos mais fracos do que maus. Né? Então, a providência divina faz como Emmanuel fala para nós. Ela tenta transformar joio em trigo. Não é arrancar, é transformar, é sublimar, é melhorar. E para isso, o Emmanuel nos fala que Deus usa os filtros do amor no processo educativo estabelecido por Jesus. Então, olha lá, aquela criatura do emprego, lembra? Como é que é o filtro do amor? Vem um colega mais esclarecido, bate-lhe no ombro e fala assim: não faça dessa forma, você está equivocado. Se a gente desperta, beleza, filtro do amor aprendi. Não aprendeu. Vem o segundo filtro do amor, o chefe. Se fizeres dessa forma da próxima vez, teu emprego está comprometido. Filtro do amor, ainda está com o emprego, chamou a atenção. Se continuar, se não acatar o filtro do amor, aí vem o último filtro, o filtro da dor. E Chico, para terminarmos, já que deu o horário, nos estabelece que o filtro da dor é semelhante àquele pastor que cuida das ovelhas. E aí, hora que uma ovelha se distancia, perguntaram para o Chico, o que o pastor faz? Ah, o pastor deixa as ovelhas do aprisco e vai atrás daquela que distanciou-se. Traz de volta para o aprisco. Mas aí perguntaram para o Chico, mas se essa ovelha vai longe, cai num buraco, machuca, não pode voltar. O pastor deixa todo o rebanho, se distancia, vai buscar a ovelha ferida, lhe traz nos ombros, trata, cura, coloca no meio. Mas Chico, e se essa ovelha se afasta tanto que o pastor não pode ir buscá-la, senão os lobos atacam as ovelhas do aprisco? Que faz? Aí o Chico, com aquele jeitinho mineiro, agradável, aí, meu filho, o dono das ovelhas manda o cachorro da dor, que morde-lhe as patinhas e ela volta para o aprisco. Que não precisemos do cachorro da dor para que possamos semear o joio não mais nas nossas vidas. Que aprendamos o valor do trigo a nos fornecer os frutos de bênção que nos vai garantir permanecermos na terra da regeneração, que já está se implantando. É urgente trabalharmos a terra íntima do coração para merecermos estarmos na terra de regeneração, como Jesus prometeu no Sermão do Monte. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos herdarão a terra. Os que ficarão na terra de regeneração são os mansos, os dóceis, os que não são rebeldes às lições. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a semearmos sempre trigo, para dar de alimento para nós e para os que estão às nossas voltas. Muita paz.